Bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos dar sequência agora à nossa aula sobre a carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar, né? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa manhã. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, Deus, e pedimos que o Senhor continue conosco, Pai. Abra o nosso entendimento e que nós possamos receber, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Abençoa meu irmão, minha irmã que estão em casa agora, que estão vendo essa aula. Que eles possam realmente, Deus, receber tudo aquilo que o Senhor tem para ele nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá? O textual diz o seguinte: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Nós já temos aqui duas coisas que Deus deixa para nós, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. A verdade prática diz o seguinte: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos ser gratos a ele. O que é que nós temos que entender disso? Que nós fomos presenteados com as bênçãos espirituais. Precisamos então desfrutar delas. A palavra diz em Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Você tem que desfrutar daquilo que Deus já tem para você, que são bênçãos espirituais. Vamos lá. A grandeza, a excelência, a perfeição e a sublimidade do plano divino são indiscutíveis. Ao olhar o sol pela manhã, ao olhar o céu, o escritor dos Hebreus diz que ele foi feito mais sublime do que os céus. O escritor aos Hebreus, preste bem atenção, diz que ele foi feito mais sublime do que os céus. Este é Jesus Cristo. Era necessário um sacerdote que não morresse como os outros. Quem foi esse sacerdote? Eterno. Único sacrifício, Jesus Cristo. Em Coríntios, Paulo diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amados, este é o nosso primeiro ministério, o ministério da reconciliação. Reconciliação de quem? Primeiro nossa com Deus através de Jesus, depois daqueles a quem nós estamos perto. Este é o nosso primeiro ministério. Ah, irmão, qual é o seu ministério? Qual é o seu trabalho na igreja? Qual é o que você faz? O primeiro ministério que nós temos, o da reconciliação, que foi nos dado. As bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que garante. Somos selados pelo Espírito Santo. E é maravilhoso entender que Deus proveu o plano, Jesus cumpriu o plano, e o Espírito Santo realmente hoje nos capacita a desenvolver esse plano. Nós vamos tratar 4 tópicos. Primeiro, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. O que é essa palavra outorgar? É dar como favor, dar poderes a. Ele nos deu a salvação como um presente para nós. Nada que você faça pode te salvar, mas é um presente, e você precisa desenvolver, como Paulo fala, com temor e com tremor a sua salvação. O item 2. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis, para o louvor da sua glória. Você existe hoje para glorificar a Deus. Tudo que você sabe fazer, tudo que você fala, tudo que você precisa glorificar a Deus. E se você não entende isso, como é que você vai se pegar muitas vezes na sua vida? Fazendo coisas que Jesus não ensinou a fazer. Falando coisas que você não precisa falar. Você tem que entender que você foi feito para louvor e honra do Senhor. O item 3, vamos falar sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência do Deus eterno. Por que vamos falar sobre isso nessa aula? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
onipresença, onisciência e onipotência. Ele pode fazer isso. Tanto que ele fez. Ele sabia por que faria isso. E ele, como Deus, estava na fundação do mundo. Esse sim é o Deus eterno. Você precisa desfrutar disso. Quando Paulo fala bendito Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, ele está chamando a existência o hoje para você. Creia nisso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Olha o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 8, versículo 22, 30 e 31. Vamos ler. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Eu gosto muito de Provérbios capítulo 8, irmãos, porque ele traz a existência dentro de mim, aquilo que quando Jesus fala assim, eu era o seu arquiteto. Eu estava no princípio de todas as coisas. João diz no Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o que aconteceu com os homens? Os homens recusaram isso. Tudo que nós temos passado, temos vivido hoje com a igreja, irmãos, serve para nós como aprendizado, para que quando isso terminar, porque isso vai passar. Esse período crítico, as pessoas falando, eu acho muito interessante quando elas falam sobre quarentena. Quando começou essa quarentena? Cada um dá uma data. Ah, vai terminar dia 6 de abril. 6 de abril passou e não terminou. Ah, dia 20 de abril é o pico de transmissão. Ah, pesquisas. A pessoa falou comigo outro dia assim, isso são pesquisas. Meu Deus, que ignorância isso. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que nós erramos? Porque não conhecemos as Escrituras, mas também não conhecemos o poder de Deus, que tem poder para terminar e para começar o que Ele quiser na nossa vida. Vamos em frente. O Espírito Santo, como quarto item, faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Essa é a consolação que nós precisamos e que nós temos em Cristo Jesus. E como conclusão, para que você possa entender quais são os propósitos de Deus para você. Ambos os propósitos, a reconciliação e a restauração, devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês hoje como uma segunda aula, falando sobre isso, sobre a sublimidade de Cristo, sobre a onisciência, a presença, a onipotência de Deus, para que você entenda quem você é no plano divino. Você é amado, você é sacerdócio real, você é nação santa e você é propriedade exclusiva de Deus. E lembra que Paulo fala, quando está escrevendo aos Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê paz e te dê alegria em nome de Jesus.